Abriu. Oi, olá, todo mundo está aqui. Boa tarde. Boa tarde. Alguém pode dizer se o som tá funcionando, se a imagem tá ok? Oi, Cris, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Certo. Eu acho que a imagem tá boa, que o som tá bom. Então, eu vou começar. Vou aceitar o Mário aqui. Boa tarde, Cris. Oi, Mário, boa tarde. Oi, Beca, boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde. Tudo sim, e você? Tudo já. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. E você tá me ouvindo bem também? Também, perfeito. Vou até baixar um pouco porque tá meio alto aqui. Certo. Fala. Ok, tudo certo. Bom, Mário, eu pensei em primeiro você começar meio que se apresentando e apresentando um pouquinho do seu trabalho, do trabalho do Tom, só para quem talvez não te conheça, o que eu acho um pouco improvável, mas se contextualizar um pouquinho com a obra. Tá bom, legal, Beca. Obrigado. É um prazer estar aqui falando com você, finalmente. O prazer é meu. É, beleza. Eu sou Mário Jorge Pereira dos Santos, eu sou engenheiro de formação, trabalhei na indústria, tive minha carreira e depois, faz uns 10 anos, mudei de foco aí. Fui procurar um autoconhecimento, encontrei o meu caminho, encontrei o trabalho do Tom Campbell, que é um físico especialista em consciência americano, ex-NASA, e fiz a tradução com a ajuda de alguns amigos aí dos livros dele. Disponibilizo isso e faço a divulgação em português das ideias, porque eu acredito que elas são muito libertadoras, elas foram muito úteis para mim. Eu achei elas maravilhosas e achei que isso não podia ficar em inglês e sem que ficasse disponível para as pessoas em português, né? Que a maioria não tem acesso por conta da língua. E aí estou nesse trabalho aí, trabalho diversão, né? Que é um trabalho que eu faço com muito carinho, é uma coisa que eu faço com gosto e estou nessa. Muitas pessoas me ajudaram pelo meio do caminho, né? Você conhece a May Andrade, Sim. a doutora Mabel, e várias outras pessoas pelo caminho, a Adriane, que era do antigo site Café Quântico, e muita gente foi se interessando por conhecer o Tom, por conhecer o trabalho, por ficarem também satisfeitos com a questão da tradução e foram me dando uma mão nessa divulgação. Então foi uma coisa que foi muito bacana, né? Tive muita ajuda pelo caminho e agora até tendo a oportunidade de conversar com você. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você. Muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra estar aqui na live com você, finalmente, né? E para as pessoas, contextualizando, vai ser uma live de perguntas e respostas. E a gente já selecionou as perguntas que eu mandei para você, você divulgou. Mas quem quiser mandar alguma mensagem, fazer alguma pergunta também, pode mandar. Vai estar aberto para quem quiser tirar alguma dúvida, algo do tipo. E por você já tá bom para começar, Mário? Por favor, tranquilo, estou à disposição. Da forma que você quiser fazer, você mandou as perguntas, são bem legais, tenho certeza que vão ser úteis a muita gente. Certo, eu tô aqui com as perguntas anotadas no caderno Uhum. e a primeira logo foi a como nós criamos a nossa realidade e para criar uma nova realidade o que deve ser feito. E eu gostaria que você respondesse e eu acho que você vai responder com o exemplo da televisão. Se for, eu amo esse exemplo, então pode ir. E se porventura, então repete as duas só para eu ter certeza, eu vou anotar É, aqui também. sim, é como nós criamos a nossa realidade e para criar uma nova realidade o que deve ser feito. Ok. Então, veja, só um pouquinho da base, né, para quem a maioria talvez conheça, mas para quem não conhece, o Tom Campbell, né, em suas pesquisas, descobriu que consciência é fundamental e tudo mais é derivado, ok?
Então, a realidade é criada a partir de informação, como já mostra também a física quântica nos seus vários experimentos, e tem a influência da consciência, eles não sabem por quê, né? E o Tom Campbell descobriu que é porque a realidade é feita de consciência. Se a consciência não influir na realidade, mais nada vai influir, não é verdade? Então, a consciência constrói a realidade com base em informação. Por isso que a física quântica constata que as partículas são constituídas de informação e nada mais, né? E então, a informação ela é gerada da mesma forma que é gerada num computador ou numa transmissão de TV, né? E tem alguma captação, né? No caso dos equipamentos que a gente usa, simulando o funcionamento da realidade para uso nosso, né? Você tem uma central que está transmitindo alguma informação, essa informação chega até você, e você, com os seus aparelhos, né, seja um celular, uma televisão, um computador, decodifica, né, porque é tudo trabalhado em conjunto, né, os zeros e uns são organizados de acordo com o código e são decodificados de acordo com o mesmo código e se transformam em imagem e som. Né? Então, a realidade do telefone celular aqui ou da televisão, ela funciona assim, e a realidade também funciona assim, porque a mente da fonte, ela está suportando o cenário da realidade com um sinal que manda a informação do seu ponto de vista. Você, como consciência, parte da consciência fonte, está mergulhado na consciência e recebendo esse sinal direto da fonte e transformando no que você está vendo, no que você está ouvindo, no que você está tocando, cheirando, saboreando, e adicionando as suas interpretações, e baseada no seu histórico, nas suas crenças, no seu aprendizado de vida, e você está interpretando aquele sinal que você está recebendo, além de decodificar automaticamente, né, pelo mesmo padrão, você interpreta. E com isso você cria a sua realidade no seu próprio aparelho pessoal de TV. Né? Então, a gente é como se fosse o próprio aparelho e também, do mesmo jeito que a consciência maior pode ajudar a gerar o panorama, né, o cenário, a gente pode trabalhar aquela informação, decodificar e visualizar tudo isso, ouvir tudo isso. Né? Então, é tudo com base em informação. Então, a informação constrói tanto as partículas como todo o resto. Né? Então, da mesma forma que um sinal de TV, um sinal de celular constrói. Então, assim é que a realidade é. Ela na verdade, é mental, porque ela é baseada em consciência e é informação dentro da consciência. A informação não usa pedaços de tijolos para construir realidade. Ela usa informação que é codificada e decodificada. Então, fica super fácil, porque funciona exatamente como celulares, como aparelhos de TV, só que é uma realidade imersiva. Então, nós estamos mergulhados dentro dela, percebendo através dos sentidos do avatar, do personagem que a gente usa, como num videogame. Você tem um personagem que faz o seu papel lá e que você comanda com um joystick. Aqui, no caso, nós estamos mergulhados e percebendo através das regras do jogo do personagem. Ok? Então, e interagindo e sendo co-criadores da realidade, porque a gente vai fazendo escolhas, tomando decisões aqui, né, que vão influenciar o andamento da realidade. Toda escolha que a gente faz impacta a realidade, em geral, e especificamente nossa, e especialmente, além de nós, dos mais próximos à nossa volta. Mas todas as decisões, todas as escolhas que nós fazemos influenciam e ajudam a ir criando a realidade. Ou seja, a realidade não vai acontecendo porque a fonte quer desse jeito. A fonte deu o suporte, criou o cenário, ajudou a evoluir os avatares, e agora nós, como consciência, estamos pilotando e fazendo as escolhas, né? E através do interrelacionamento humano, criando a nossa própria realidade dentro de um ambiente coordenado e suportado pela fonte. Então, e tudo então é com nossa vontade, a nossa intenção, que vai fazendo escolhas e que com isso vai co-criando a realidade. Então, isso responde um pouco de como a realidade é criada no geral, como é que a gente cria pessoalmente essa percepção pessoal, individual de realidade, e para criar uma realidade diferente, né, a gente parte começando fazendo novas escolhas, fazendo escolhas diferentes, com motivação diferente. Né? Então, tem 3 formas de criar a realidade. Uma é a forma como nós escolhemos perceber as coisas. Então, a gente sempre pode ver as coisas de forma negativa ou positiva,
como problema ou como oportunidade, né? E todas as situações de vida, elas contêm, o rótulo somos nós que estamos dando, né? Então, essa forma de ver é o rótulo, né? Estou dando um carimbo, olha, não gostei, não gostei, não gostei. Então, você está criando uma realidade péssima para você. Agora, se você parar e observar e ver o que é entender, né? Começar a compreender que a realidade é como uma escola e que toda situação de interação com qualquer outro, qualquer situação, contém um aprendizado potencial e que se eu aproveito o aprendizado, eu cresço e faço melhores escolhas, ela vai melhorando, ela vai progredindo, ela vai avançando e ela vai se modificando positivamente. Se eu faço o processo ao contrário, para mim tudo é negativo, eu sou um coitado, eu sou uma vítima, e nada presta, todo mundo está contra mim, e aí eu vou construindo essa realidade extremamente negativa e me afundando nesse buraco. Então não é questão de culpa, é questão de responsabilidade. Nós somos responsáveis pela realidade, pelas coisas que nós criamos na realidade, temos que lidar com isso da melhor forma possível, extrair o melhor suco disso, né? E transformando isso em melhor. Então, uma delas é a percepção, a outra é a atitude, a forma como nós nos tratamos uns aos outros no nosso ambiente. Eu não posso controlar a forma como os outros me tratam, mas eu posso controlar a forma, né, dominar e decidir agir positivamente com os outros. E quando eu faço isso, e insistentemente vou fazendo isso continuamente por minha própria vontade, eu vou modificando o meu ambiente, porque uma pessoa também que é extremamente negativa, ela vai atraindo de volta as mesmas pedradas que ela dá no ambiente. Então, percepção, atitude e, por fim, a intenção. A intenção modifica probabilidades futuras. Como a gente sabe também da física quântica, as partículas são uma nuvem de probabilidade. As ideias, as possibilidades futuras estão todas abertas e são nuvens de probabilidade. E eu posso, com a intenção, aumentar determinada probabilidade de acontecer alguma coisa ou baixar a probabilidade de acontecer outra. Então, a minha intenção, quando eu estou visualizando, imaginando coisas positivas para o futuro aí, que eu tenho interesse em que aconteçam, né? Por exemplo, a cura de alguma doença ou qualquer outra coisa, eu estou focalizando a minha intenção para lidar com essas probabilidades. Então, dessas três formas é que a gente vai... mas é sempre, no final, pelas escolhas. A escolha da minha intenção, a escolha de como eu resolvo perceber, como eu escolho as atitudes e como eu escolho as intenções futuras para trabalhar, tanto com as decisões práticas do dia a dia, como com a visualização. Assim é que a gente vai mudando a nossa realidade. Sim, sim. Mário, quando você falou primeiro sobre o que é a realidade, me veio na cabeça algo que é como se fosse um sonho. Eu acho que você já deu esse exemplo em uma live com o Henrique e o Francisco, salvo engano, que realmente a realidade é como um sonho. Você está aqui, lá no sonho você está lá, vivenciando seu sonho, e você cria o enredo, você cria as pessoas, você cria as situações, você cria o cenário, você cria tudo. E aqui, nessa realidade que nós vivemos, essa realidade física, é o mesmo exemplo, é como a televisão também. E você falou uma coisa, para a gente mudar a realidade, tem muita questão da intenção, que é o que Tom fala. E aí eu lembrei de alguns mestres, como o Neville Goddard, por exemplo. Ele fala que o segredo para você mudar alguma situação ou criar algo na sua vida é por meio do sentimento. E o Tom fala que é por meio da escolha, da intenção. Como que essas duas coisas elas se conectam? Como esses dois pensadores, por assim dizer, conectam? Olha, eu até onde conheço o Neville Goddard, eu já li, né, em audiobooks várias coisas dele, e eu vejo que ele fala muito da visualização, da imaginação também, né? E imaginação, visualização são sinônimos, né? E o que você está fazendo é usando a sua intenção de algo que você quer, você está, vamos dizer, ajudando a trabalhar a sua intenção. Porque o que é a intenção? Né? A intenção é essa vontade, mas de quem? Do ser que você realmente é, e não do personagem, ok? E muitas vezes o personagem está iludido, achando que é o corpo, achando que é a vida que tem, achando que é os sentimentos que está. Os sentimentos, tudo que você percebe não é você. Então, os seus sentimentos não são você, são coisas que você está experimentando, né? Agora, se você está fazendo uma visualização rica, inclusive com sentimentos, você está se sentindo já
com algo que como já tendo acontecido no futuro em algum momento, e você está se sentindo bem com a realização daquilo, você está tendo um sentimento, uma sensação positiva de tudo aquilo, e tendo uma visualização rica. Quanto mais rica essa visualização, mais focada, mais forte é essa intenção que você está colocando. Então está tudo relacionado de alguma forma, mas assim, basicamente o que você está usando é a sua imaginação, a sua criatividade para ajudar na direção daquela criação que você quer fazer. E com relação ao sonho, é um exemplo bem interessante. Junto com o da televisão, o sonho é outro exemplo muito interessante também. Porque as pessoas falam, não, mas como é que a fonte, se ela é uma consciência, como é que ela consegue criar uma realidade como esta? Aí eu falo igualzinho a você, igual você faz todo dia, você faz toda noite, né? Você é uma consciência, então você é uma parte da fonte, então você tem as mesmas propriedades da fonte. Se a fonte consegue, pelo tamanho, né, pela potência, pelo poder, criar algo tão preciso como isto que a gente vê e que a gente está imerso, né, você tem a possibilidade de fazer algo parecido, ainda que não com a mesma definição. Né? A da fonte é de alta definição e a nossa é menos, a tela é menor um pouquinho, né, mais simples, mas faz a mesma coisa. Então, toda noite, quando você sonha, você cria uma realidade inteira, seja lá qual for, com a história que for, com aquele enredo que para você parece real, até o momento que você acorda. E aí você sai daquela sintonia que você mesmo estava criando aquele sinal e entra no sinal de realidade aqui, que é uma realidade conjunta, grupal, né? Que a fonte ajuda a gente a coordenar, porque eu não tenho como saber o sinal do outro. Né? Ela pega o sinal de cada um, junta, vê o que cada um está fazendo e mostra o filme daquilo que está acontecendo com as escolhas de todos. Mas é exatamente como um sonho, né? É exatamente como uma realidade virtual. A gente vê aqueles filmes de super-herói, o cara voa, o cara se duplica, triplica, cresce de tamanho. Tudo é possível numa realidade mental, numa realidade virtual, porque tudo é informação. Aqui, ela é mais regradinha, né? Então não é qualquer coisa que é possível. A lei da gravidade funciona sempre. Se você soltar uma pedra, ela cai. Então ela não vai voar. No sonho, ela pode, em vez de descer, ela pode subir, porque quem está criando a regra do sonho é você. Sim, nossa, belíssima resposta. A Cris, ela mandou uma mensagem, uma perguntinha lá em cima, e aí eu peguei aqui, eu vou ler para você, então vai entrar na lista aquela lá que a gente fez. Não tem problema. Sim, a pergunta dela foi o seguinte: como essa teoria vê ilusão ou maia, conforme estudado em diversos caminhos espirituais? No caso, é a teoria quando você estava falando sobre o tom. Uhum. É uma pergunta bem interessante. Então, veja, os antigos, eles não eram burros, né? Eles não estavam dormindo. Pelo menos alguns deles, né? Que nem hoje. Tem pessoas que estão despertas, estão conscientes, atentas, estão percebendo coisas. Tem pessoas que estão dormentes. A vida inteira da humanidade foi assim, ok? É que antigamente eles tinham menos acesso à informação. Mas quem buscava autoconhecimento, observando a si mesmo, meditando, estudando, observava do mesmo jeito que a gente faz hoje. E tudo que existe hoje, na realidade maior, já existia antes. Então, estas pessoas buscavam estas coisas e descreviam o que aprendiam, o que descobriam. Só que, de acordo com as metáforas deles, eles não tinham realidade virtual, não tinham videogame, não tinham televisão, não tinham celular, como a gente tem agora para falar. Então, eles tinham que falar do jeito deles. E essas culturas indianas antigas, elas, tanto as chinesas, indianas, né, as egípcias, elas tinham muita coisa de profundidade, de sabedoria, que na época era inclusive divulgado de forma muito delicada, né, em sociedades restritas, porque facilmente as pessoas poderiam estar sendo taxadas de qualquer coisa e sendo queimadas, enforcadas, ou, né, perseguidas. Então eles procuravam tratar essas coisas de forma mais restrita, porque se ainda hoje existe perseguição, imagina naquela época, né? Mas hoje é muito mais livre para falar. E os exemplos são diferentes porque eles tinham outras metáforas, outras culturas. E para nós, a gente olha, às vezes fica meio esquisito. Mas faz sentido se você tirar a compreensão básica da coisa, estão apontando para a mesma verdade, porque eles também acessaram. Então, quando fala de maia ou ilusão, a mesma coisa que a gente estava falando do exemplo do sonho, né?
E não é só o antigo, né? Você tem, por exemplo, hoje o Sen, que fala muito que isso aqui é uma ilusão, que isso aqui é um sonho, né? Eu não concordo completamente com tudo que se diz ali, porque algumas vezes eu vejo que se fala que isso aqui é um erro, e na verdade isso aqui é uma tremenda escola, né? Na verdade é uma tremenda oportunidade. Então, assim, 90% bom. E tem algumas coisas que talvez tenham se confundido um pouco ali, pelo menos na minha forma de ver. Mas estão dando exemplos também de sonhos de ilusão, né? Então, ilusão e sonho é uma forma de você explicar o que você está percebendo e dizer que aquilo não é palpável, não é material. Não quer dizer que não é real, ok? Apenas está dizendo que não é algo material. Da mesma forma que a física quântica está dizendo que partícula e nada é material. É tudo informação. Se é tudo informação, está sendo construído com informação e é visual, então é virtual. É como se fosse gerado em computador, gerado no celular, gerado na TV. Mas assim, a nossa própria percepção interna, ela tem esse mesmo poder similar. Nós estamos reproduzindo com a tecnologia aquilo que já se pode fazer originalmente com a consciência. Então, criando ilusões virtuais, né? E isso era a mesma coisa que eles estavam falando antigamente. Inclusive, por exemplo, o Kybalion, né? Que tudo é mental. Na época era a palavra que eles usavam, mas assim, a mente não é uma parte daquelas propriedades da consciência. Ela lida com ideias, ela lida com informação. Então, é a mesma coisa que está sendo dita ali no fundo, né? Só com uma roupagem e uma metáfora diferente. Sim, sim. Eu estava tendo uma conversa com um amigo da escola e ele falou que mais ou menos todas as culturas antigas, elas falavam sobre alguma coisa, mas eles usavam o que tinha na época, por exemplo. Os contextos atuais, a linguagem, mas tudo está falando de uma determinada coisa. E aí, meio que cada um interpretava meio que da mesma maneira, mas a partir do que eles tinham lá no contexto. Por exemplo, hoje nós interpretamos a nossa realidade a partir do contexto que nós vivemos. Assim como uma pessoa em 1900 interpretava de outra maneira. Perfeito. Então, é interessante. É a metáfora, é exatamente isso que eu estava comentando. Metáfora é uma forma figurada de explicar alguma coisa e para mostrar um conteúdo. Então, se eu uso o exemplo da televisão, por exemplo, é uma metáfora, porque eu não sou uma televisão, mas é como se fosse. E no caso lá da ilusão, né, então é como se fosse um sonho, é como se fosse uma ilusão, então é uma forma de descrever as coisas. Mas quando estamos todos olhando para a mesma verdade, por mais diferente que a linguagem seja usada para descrever, ela, no fundo, o conteúdo, se você olhar com carinho, você vai perceber que ele é muito próximo. Por exemplo, outra coisa que eu acabei esquecendo de citar que eu ia falar é que a palavra avatar, ela é usada na tecnologia moderna, né, nas redes sociais, aí, o seu desenho, o seu bonequinho é chamado de avatar, justamente porque o que é isso? O avatar é uma representação figurada sua. E vem de onde? Da Índia antiga, onde os deuses indianos eram descritos, né, como vindo para a Terra e para poder interagir com os humanos, criavam um avatar, tipo um corpo humano, que ele pudesse habitar temporariamente para interagir com os humanos. Então, um avatar é um representante, na época, era uma palavra criada para representar os deuses em sua personificação terrestre. Então, é exatamente como se o Deus resolvesse jogar o videogame nosso aqui e entrou com um personagem aqui. Então, por isso que avatar é usado, né, modernamente, porque por conta da origem antiga que ele tem, que significava a mesma coisa. Sim, sim. Agora eu vou passar para a pergunta da lista. Legal. A pergunta de uma pessoa, ela mandou bem assim: o que fazer para evoluir rapidamente, segundo a perspectiva de My Big Toe? Veja, essa questão da pressa é uma questão pessoal nossa e muitas vezes ligada ao ego, porque a gente tem urgência. Eu já passei muito por isso, né? Porque eu durante 50 anos eu fui uma pessoa mais materialista, né? Era um engenheiro, trabalhava na indústria. E quando eu descobri todo esse mundo pessoal interno e sutil que existia, diferente da minha amiga aqui, que já bem jovem, já está antenada com isso, né? Eu não fui me antenar com isso antes, né, de forma apenas muito leve, né? Eu só fui me aprofundar nisso já com 50 anos. E aí eu meio que assim, nossa, eu me senti um atrasado, né? Porra, agora perdi esse tempo todo.
Não, ninguém perde tempo, né? Tudo que acontece em toda situação de vida, durante toda a vida de uma pessoa, é situação que permite aprendizados que vão contribuir para a sua evolução. Então, se você está atento e aprendendo alguma coisa, né, se você cresceu um pouco durante toda a sua vida, em cada situação que passou, você está caminhando na direção para chegar no ponto de despertar, ok? Você pode estar um pouco mais perto, um pouco mais longe, mas você está avançando. Então, não existe como você está parado, porque todo o ambiente é criado para te ajudar a empurrar para frente, ok? Mesmo quando você não sabe o que está fazendo, o ambiente está te empurrando, ok? Por conta das situações que vai criando, e você vai crescendo, até chegar no ponto de despertar, ok? Despertar para uma realidade maior, despertar para o que você realmente é. É para isso que a gente desperta, ok? E aí, então, em termos de aceleração, o que acontece é o seguinte: se você é uma pessoa muito resistente a novos conceitos, a novas oportunidades e as próprias situações de vida, você fica ali negando e fugindo, né, isso vai atrasar, seguramente, vai demorar mais, se podemos descrever melhor, a sua evolução. Agora, se você quer realmente acelerar a sua evolução, o que você pode fazer é trabalhar a favor dela. Porque uma coisa é você estar evoluindo aleatoriamente à medida que as coisas vão acontecendo, aprendendo algo, até que realmente se toque de algo, mas a partir do momento que você entende que isso é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, e que isso vai melhorar a sua qualidade de vida, por que um ser humano que compreendeu isso deixaria de passar a ajudar o processo de aprender? Né? É a mesma coisa de você fazer uma escola, ir lá simplesmente para tirar uma nota para acabar a droga da escola, né? Como a gente faz às vezes, né? Eu não sou exceção. E outra coisa é você aproveitar cada aula, cada matéria, estudar, porque aquilo é legal, é coisa que vai acrescentar para você, que vai ajudar um dia de alguma forma, porque são contribuições, né? E você aproveitar e fazer aquilo com gosto. Né? E você está fazendo, não é para tirar nota, é porque te interessa aprender e crescer, e de quebra você ainda tira a nota e passa voando ali, como quem, né, não fez nem esforço. E não fez, porque você passou a gostar do processo e se aplicar no processo e ver o benefício que isso traz para você, e isso acelera enormemente o seu andamento, claro, ok? Mas não com a necessidade de apressar, porque a pressa ela não vai ajudar em nada, só vai causar estresse. E a pressa vai ser do ego. Então faça isso porque é o melhor para você, porque você acredita ser o melhor para você, e que você está começando a entender o que se passa, e está percebendo que você, entre estudar, meditar e refletir sobre essas coisas, e observar a sua experiência diária, extrair aprendizados de cada situação, fácil ou difícil, pela qual você passa, você está contribuindo e já está acelerando naquilo que é possível acelerar. E outra coisa é o seguinte: esse é um processo assim, você vai captando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha lá, está estudando aqui, está ouvindo uma palestra, está vendo uma live, e depois tem uma hora que você não está percebendo, ai, nossa, acho que eu não estou avançando. Mas não é isso, as coisas se juntam e tem uma hora que vem um negocinho e a ficha cai e aquele negócio se mistura e dá um salto, ok? Então, a gente não evolui por grandes saltos, exceto exceções, ok? Mas no geral a gente evolui pela somatória de pequenas, mas eles ocorrem porque você vai somando uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, que nem uma casa, ela fica pronta com cada tijolo que você colocou ali. Mas tem uma hora que quando fecha o telhado, ela já dá um avanço grande, né? Uma coisa é enquanto estava subindo as paredes, depois quando já tem o telhado, já tem um ambiente, em caso de emergência já pode se instalar lá dentro. Então, tem certos pontos que você vai acumulando coisas num determinado patamar e de repente você consegue subir um degrau. Então, é mais ou menos por aí. Mas realmente a questão da pressa, ela não é necessário nem recomendável, porque tudo que te estressa vai te atrasar em vez de te adiantar. Então faça as coisas com vontade, com gosto, mas sem estresse, né? Na boa. Sim, sim. E normalmente quando a gente está nesse caminho, por exemplo, você está na universidade ou até no caminho no que diz respeito à expansão da consciência, em querer adquirir conhecimento, você às vezes fica correndo muito, com muita ansiedade. Pelo menos eu senti isso quando eu estava lendo o primeiro livro do Tom, que eu comecei a ler, e aí eu fui ler outras obras, eu fui assistir ele no YouTube, até que chegou um momento que meio que você estagna, porque tudo que
é demais, sobra, eu acho que é esse o ditado. Porque quanto mais você fica aqui meio que indo pelo ego, tentando adquirir cada vez mais, aí, às vezes chega um momento que estagna porque realmente você não está indo pela essência, e sim pelo ego. Você está 100% certa. É o que eu estava tentando falar também com cuidado, essa questão do ego. Toda vez que a gente tenta demais, né, e a questão de acumular, porque às vezes não é nem acumular, às vezes é limpar. Uma grande parte do processo, é preciso ficar claro, é o seguinte, a gente nem percebe que a gente carrega uma montanha de crenças ruins, remendadas, que não servem para nada, né, que talvez tiveram alguma utilidade até lá no passado, né, de coisas que você aprendeu na marra quando era criança, que foi descido goela abaixo, mas você precisa deglutir tudo isso. Precisa limpar, tem coisas que não valiam nada, te passaram porque foi a melhor informação que essas pessoas que te passaram tinham, eles não tinham coisa melhor para dar, deram o que podiam, você aceitou, mas agora está na hora de você reavaliar tudo. Tem que desmontar essa casa. Então, muitas vezes, você está fazendo um trabalho de limpeza de um excesso de crenças que estão ali acumuladas, estão sendo um peso, um contrapeso, estão atrasando a sua vida. Então, às vezes, não é só questão de pôr coisa nova para dentro, é liberar coisas antigas para ficar com a mente mais aberta, para aceitar possibilidades novas e experimentar com essas possibilidades, porque também não é para acreditar em nada. Se você apenas acreditar nas coisas, não vai resolver nada também, né? Vão ser mais crenças que vão atrasar a sua vida. Então, aí você abre a mente, você olha, avalia essas ideias, esses mapas, seja do Tom, seja do Neville Goddard, você vai... São mapas, eles estão aí para ajudar no seu caminho, mas cada um de nós tem que andar por esse caminho, experimentar usar a intenção, experimentar trabalhar com a percepção, trabalhar com a atitude, né? Observar as escolhas que faz, que opções realmente tem, que escolhas fez, que consequências deu, e se tivesse escolhido outra coisa, talvez tivesse dado outra coisa. Nesta você aprendeu uma coisa, se tivesse escolhido outra coisa, teria aprendido outra coisa, em todas elas vai aprender algo. Então mas muitas vezes também um trabalho de desmonte, de desmanche, né? Não é só de acumulação. Foi bom que você usou essa palavra aí, porque ela é útil também para lembrar isso aí. Sim, e meio que complementando, eu lembro que uma vez uma pessoa falou que ela quer expandir, que ela quer evoluir, só que ela não sabe exatamente por quais caminhos ir. Então eu disse para essa pessoa que o importante era a intenção. Ela querer realmente, de fato, evoluir, querer mudar, então o universo, por algum modo, ia trazer isso para ela. Você concorda também, né? Levando para a perspectiva do Tom? É perfeito porque existem muitos caminhos, né? Por exemplo, o caso dos livros do Tom, a forma como ele explica as coisas é uma forma que você pode ver que é bastante racional, articulada. Eu consigo explicar ela aqui, eu entendi, não é que eu decorei, eu aprendi muitas coisas, as minhas experiências mostraram que estão corretas, mas assim, você consegue articular e de uma forma, com ideias organizadas, de forma clara, transmitir e explicar. Então, é muito racional, né? Então, é um caminho racional. E tem pessoas que querem um caminho mais intuitivo. A pessoa tem aquela sensação de que indo por aqui já vai chegar lá e não precisa de nada disso. Bom, a gente não tem nunca como saber se isso vai dar certo ou não, mas o máximo que vai acontecer é que você vai aprender mais um caminho que não é talvez o melhor. Se acertar, acertou, foi uma outra opção de caminho útil, e se errar, é uma outra oportunidade de tentar outro caminho e descobrir que esse talvez não é nem errado, né? Pode ser melhor ou menos melhor, ou algo assim, mas em todas as tentativas, todas as oportunidades, eu vou estar tendo a oportunidade de aprender as coisas. Existem caminhos diferentes bons, ok? E existem pessoas também por aí que estão passando a perna nos outros, né? A gente não é... Veja, não estamos aqui para dizer que todo mundo é perfeito e está passando coisas boas. Tem muita gente boa, tem muito autor bom, e tem gente que não sabe bem o que está falando e está falando alguma coisa só para vender alguma coisa. Então, também existe isso. E aí você fica naquela, mas como é que eu sei o que eu vou escolher? Então, eu uso para mim uma regra que eu aprendi num curso aqui com uma pessoa que tem uma compreensão muito grande, e que ele fala assim, olha, avalia, a sua bússola é a seguinte, você não tem, se é algo que você não sabe, quer aprender, quer crescer naquilo, você não tem como avaliar com antecedência se aquilo é bom ou não, porque você não conhece aquilo ainda, né? Então você não sabe o que aquela pessoa está dizendo, se vai ser aquilo que você está esperando ou não. Mas, veja, preste atenção, se aquilo que ela está apontando para você é um caminho que te deixa mais livre, que te dá mais liberdade, que te dá mais opções,
Então, são sinônimos, ok? Se eu tenho mais opções, eu tenho mais liberdade de escolha. Então, veja se aquilo te dá mais liberdade ou se te prende mais. Então, se aquilo está visando te arrebanhar como uma pessoa para entrar num determinado grupo, que vai ter que ficar prestando satisfação para determinada pessoa e vai te amarrar, enfim, né? Vai querer te comandar, te dizer o que fazer e te amarrar, e isso provavelmente não é algo positivo para você, porque está te tolhendo liberdade e não te dando liberdade. Então, as melhores ferramentas, os melhores autores, os melhores mapas são aqueles que vão te explicar alguma coisa sobre o caminho e deixar que você o percorra. Inclusive, de preferência, dizer que está fazendo isso, que você não está virando um escravo dele. Porque, assim, se você começar a ter que, né, ficar fazendo assim, né, dando satisfação e adoração ao mentor, né, não é um bom sinal, ok? Então, é um sinal, o caminho, para quem não tem a menor noção, avalie as suas opções e veja aquelas que te permitem aprender e decidir por conta própria, com mais liberdade, entre aquelas que estão tentando te dizer exatamente a receita do bolo e o que você tem que fazer, e ainda às vezes tem que ficar dando satisfação para quem está comandando essa história aí. Então, assim, só essa atenção é requerida, porque somos todos livres. Então, se estamos ganhando em liberdade, é algo provavelmente positivo, né? E não é libertinagem, né? Não quer dizer que você pode, né? Nós estamos evoluindo na direção do amor. Então, se eu estou aprendendo e crescendo na direção do amor, eu não vou usar essas ferramentas para prejudicar os outros e o ambiente, né? Isso é outra coisa. Se algo que você está vendo é algo que vai ser prejudicial a qualquer parte, né, aquilo provavelmente não é bom para você também, por mais que seja vendido assim. Porque aquilo que realmente é bom para você é aquilo que não faz mal a ninguém. Sim. A gente recebeu 3 perguntas, fora a lista, então eu vou ler aqui. A primeira é da Caroline. Uma não é exatamente específica sobre o conteúdo. Ela perguntou se a live vai ficar gravada. Eu não sei como faz para gravar a live ou para salvar, então pedi para você falar no final. E ela... Sim? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu imaginei que fosse ficar gravado. Se eu soubesse que você não sabia, eu poderia ter sugerido para abrir daqui, que aí eu garantia a gravação para você. Mas não tem problema, a gente tenta descobrir aqui e ver direitinho como é que faz. Eu até pesquisei no YouTube, eu espero que dê certo. Tá bom. E ela perguntou, ela mandou bem assim: então o ego não cria. Quem cria é o nosso eu superior? Sempre é o nosso eu superior. É sempre o ser, a consciência, a centelha, o espírito, a alma. Seja lá o nome que você quiser dar, aqui nós chamamos de consciência. O que você é a consciência, que é uma parte da consciência maior. Ok? É sempre isso. Só que, quando você está muito... essa consciência, quando ela mergulha aqui nessa realidade imersiva, ela se identifica muito com o personagem. E com o ego, e com as ideias dela, e principalmente dos outros, e ela se perde do que ela realmente é. E aí ela fica achando, a consciência, né, somos nós mesmos, que estamos achando que eu estou achando que eu sou o corpo, ok? Então, eu sou a consciência ainda, só que eu penso que eu sou o corpo. E se eu penso que sou o corpo e que a consciência não existe, e quando eu morrer vai acabar tudo, né, eu tenho uma ideia errônea, e parto desse pressuposto para tomar decisões e fazer escolhas. Ok? Então, é a consciência que se auto-engana por se deixar levar por ideias errôneas, por se identificar com elas, né? Então, o ego não é algo maior do que eu. O ego tem um componente que é eu me identificar a mim mesmo como um ser, tá? Que é o básico e saudável, e tem aquele que é eu ser egoísta, nojento, abusador, né? Abusivo. Né? Isso aí é uma parte negativa. Então eu estou muito identificado com a matéria, achando que sou e que tudo é material e que vai acabar e que não existe outra coisa. Então eu vou abusar o máximo aqui porque estou exagerando. Mas, enfim, quando você está identificado, a consciência está identificada, ela começa a tomar decisões errôneas, né? Porque ela está aqui amarrada com essas ideias. É por isso que a gente busca esse crescimento, a gente busca esse despertar, a gente busca essa expansão, que é o fato de você perceber que é mais do que o corpo, que o corpo é o mínimo das coisas que você é. Na verdade, você não é. Você está manifestando e experimentando.
Então, ter essa consciência é estar mais perto da consciência que você é e menos perto do avatar que você se engana a ser. Sim, sim, realmente. E aqui teve outra pergunta da Jaque. Ela falou: como colocar em prática o entrelaçamento quântico na vida? Veja, as coisas da física quântica, elas também são metáforas, né? Porque nós não somos partículas, nós somos, todos nós somos, inclusive as partículas, somos feitos de informação na parte que se apresenta nesta realidade. Mas o que nós somos é consciência, né? Então, a gente já é quântico por natureza. A consciência, né, se tiver que ser alguma coisa, ela é quântica, porque ela tem ideias, né, que são várias, tem opções, e que se manifestam, vamos dizer, colapsam a onda, ou como eu prefiro dizer, renderizam, né, em uma direção ou em outra, à medida que a gente vai adiante com a vontade, com a intenção, e faz com que determinadas coisas aconteçam. Então, a gente não precisa de fazer um entrelaçamento. O entrelaçamento é uma das propriedades das partículas que fazem o universo que parece material funcionar, ok? A gente precisa usar a nossa intenção, a nossa visualização, estar centrados, por exemplo, praticar meditação, estar ao máximo em contato com o ser que nós somos, nos desidentificarmos do personagem, porque a gente vai ganhando em força, porque a consciência que a gente é, ela tem uma força natural. Mas quando a gente está pensando ser um personagem de tijolo, de matéria, a gente vai perdendo o contato com isso e a habilidade de usar isso. Então, quanto mais a gente vai na direção da consciência que a gente é, mais força a gente tem para realizar as coisas que a gente precisa realizar, e a gente vai fazer isso com mais sabedoria, porque vai estar mais esclarecido. Então, é um ciclo virtuoso, né? A coisa vai se ajudando uma a outra. Sim, sim, realmente. Agora eu vou voltar para as perguntas da lista. Beleza? E outra pergunta foi: para onde vai a nossa consciência após a morte e se existe um pós-vida? Essa até eu fiquei sem saber como responder exatamente, porque eu sei que consciência ela não morre, ela só muda de dimensão. Mas eu quero saber um pouquinho em que estado, após a morte, a nossa consciência vai ficar, se ela vai se recordar, se ela vai evoluir, despertar. Qual é a perspectiva do Tom e até mesmo a sua em relação a isso? A minha está alinhada com a dele, de novo, até hoje eu sei que ele sabe mais do que eu, né? Está muito lá na frente, e tudo que eu sei, até agora, nunca descobri nada que não tivesse, que tivesse em contra. Então eu me sinto muito à vontade, porque eu sei que ele está num bom caminho, traz boas informações. Aquilo que eu sei também eu falo junto, e aquilo que eu não sei eu falo o que ele me diz e explico para vocês para ajudar a adiantar a coisa, ok? Tem coisas que ele tem muito mais experiência. Por exemplo, nessa parte do não físico, a quantidade de visitas repetitivas, experimentações que ele fez para poder constatar essas coisas é algo assim fora do normal. Foram 35 anos fazendo essas coisas, ok? Então, sim, somos consciência. Consciência não morre. A consciência existe desde sempre, que ela percebe que existe, né? Quando ela começou a evoluir vazia, começou a crescer, até ser a consciência que cria este universo e todos os outros do multiverso. Então é um negócio enorme e fantástico. E ela cria também todas as outras consciências individuadas a partir dela mesma, que ela individua, e desde esse momento que ela nos individuou, seja lá quando tenha sido, a gente está vivo. E agora, nós estamos aqui nesse momento experimentando este avatar. Provavelmente, né, muito possivelmente, nós não somos um avatar zerado. Né? Você é um próprio exemplo disso. Né? O seu interesse, a sua percepção das coisas que você percebe, veja, o que eu te falei, eu fui despertar para isso com 50 anos, ok? Você despertou para isso com um terço ou menos disso, ok? Então, isso significa muito que, provavelmente, né, ninguém vem zerado para cá, ok? Você já vem com o que traz de crescimento espiritual ou de consciência, de qualidade de ser anterior, ok? Então, você entra aqui, você não sabe, não lembra dessas coisas todas, mas você rapidamente aprende a falar, aprende a ler, e daqui a pouco está se comunicando, e daqui a pouco está usando aquilo que você sabe lá no fundo seu, né, sobre a vida, e está fazendo avanço de novo e se comunicando. Então, o que o
Tom costuma chamar aqui, que é muito legal, porque ele usa palavras que facilitam a vida. Então, ele, em vez de falar que isso aqui é uma encarnação, né, ele fala que isso aqui é um pacote de experiência. E eu adicionei que é um pacote de experiência tipo turismo educacional, ok? Então, você escolhe um roteiro onde você vai visitar determinados museus, determinadas ruínas, e vai sair de lá, você viajou e aprendeu, ok? Então, nascimento é a entrada no pacote de experiência, é quando você manifesta o personagem aqui, o seu contato com o personagem. E a morte é a transição de saída do pacote de experiência. Acabou a viagem, você aprendeu o que logrou aprender, está levando o seu pacote de crescimento pessoal, ou não, depende se você desperdiçou, você tem livre-arbítrio, mas você vai levar aquilo e vai, a partir do que aprendeu, cresceu ou não cresceu, planejar outras oportunidades de turismo de aprendizado, ok? E vai pegar outro pacote. Então, vai ter outro pacote de experiência. Então, provavelmente, né, cada um de nós já teve dezenas, centenas ou milhares de pacotes de experiência desde que o mundo é mundo, desde a época das cavernas, ou eventualmente até antes, em algum outro universo, ou mesmo antes de experimentar avatares, ok? Então a gente vem nessa toada de crescimento, porque crescimento é infinito, né? Não existe limite, agora já sabe tudo. Não, mas quando souber tudo que há para saber, se achar que existe isso, ainda vai ter outras coisas novas para criar e aprender a respeito, ok? Então não tem limite de aprendizado, de crescimento. Então o que a gente faz é vir para cá, porque a fonte criou, segundo aí as pesquisas do Tom, esse tipo de ambiente que parece um planeta sólido, né, parece uma realidade sólida, como escolas virtuais de aprendizado acelerado para a consciência. Então, a consciência que nós somos, enquanto estava flutuando, tocando harpa, ela não aprendia tanto como vindo aqui. Por isso que ela opta por vir aqui. Ainda que a gente ache que veio à força, né, muita gente acha que foi forçada, que está preso e não sei o quê, não. Quando você está lá com as ideias mais claras e observando o que você já aprendeu até aqui e o que pode vir a aprender, a lapidar, você escolhe algo, né, algum aspecto seu para lapidar. E aí você mergulha aqui de novo em outro pacote de experiência. Então, lá você tem acesso a todo o histórico de todas as experiências anteriores, inclusive educacionalmente é bom, porque você pode ver o que aprendeu, desaprendeu, o que andou para frente, o que andou para trás, enquanto está avaliando e decidindo o que vai fazer a seguir, né? E aí vem para cá e mergulha de novo, esquece temporariamente aquilo, até voltar para essa, vamos dizer, essa realidade de transição aonde você está mais sendo você e tendo acesso àquelas informações históricas suas, ok? Então, agora, não quer dizer o que muita gente às vezes fala também, que você, quando está lá, sabe tudo. Não. Você, quando está lá, tem mais acesso a tudo, inclusive informações dos outros, informações da fonte. Só que se você não experienciou, aquilo é só informação, não é conhecimento real, não é sabedoria. Então, você não sabe tudo, você tem acesso a tudo, mas se você não sabe, é a mesma coisa que você ter acesso aos livros escritos em egípcio, em aramaico, e você não saber ler, né? Assim, você vai ter que estudar, aprender, ler, estudar aquilo, vivenciar, experimentar. Então, a informação está toda lá. Você até tem acesso a ela, mas não é que nem o Google, né? Você dizer que sabe tudo porque o Google existe é mentira, é óbvio, né? É um erro de interpretação. Você pode acessar, estudar e aprender e descobrir mais, mas ainda assim, aquilo que você não experimentou e não estudou, está lá no Google, está tudo lá, mas você não sabe, ok? Então, você está crescendo. E você só vem para cá porque aqui alguém falou de aceleração, né? De acelerar. Aqui é o local de aprendizado mais otimizado, criado pela fonte, para o aprendizado da consciência. Não é nada, não é geografia, história, nada disso. Isso são coisas úteis para sobreviver nesta realidade. Agora, o aprendizado é de vida, qualidade de ser, amor. É sobre isso que nós estamos aprendendo aqui. Sim, sim. Ô, Mário, eu tava vendo um vídeo no YouTube e aí uma pessoa falou bem assim, que todas as escolhas que você fez nessa vida te levaram para o momento que você tá hoje. Isso é fato. Só que aí a pessoa também falou que todas as escolhas que você fez em vidas passadas acumularam um saldo, foi essa expressão que ele usou, e que agora você vivencia uma vida, seja de muito conhecimento ou de pouco conhecimento, pelo tanto que você adquiriu
ao decorrer de, sei lá, centenas, milhares de vidas que você teve. O Tom, ele fala um pouco sobre isso? Ele concorda, discorda? Veja, ele fala isso com todas as letras e com todos os detalhes. E eu mesmo já comentei em alguns vídeos anteriormente. Eu costumo dizer, né? Se você procurar em postagens anteriores, você vai ver várias delas, que você é. Quem é você? O que é você hoje? Você é a somatória de todas as escolhas que você fez ao longo do caminho. Porque é através da escolha que você cresce e chega no ponto que está. E do que você aprende com as escolhas. Então, não é só as escolhas. Então, você faz as escolhas geram consequências, você aprende coisas com ela ou não, ou desperdiça. E todas essas oportunidades de escolhas que você fez, de desenvolvimentos que essas escolhas geraram, né, de situações e de extrações de aprendizado que você fez disso, aprendizados de vida, né? Por exemplo, você valoriza a vida, você não mataria ninguém, talvez salvo em autodefesa ou defesa de uma criança, ou sei lá o quê. Então você valoriza a vida. Isso é um aprendizado de ser, isso é um valor, ok? Você tem amor à vida e você valoriza. Então você só faria algo contra a vida numa situação extrema. Ou às vezes, dependendo da pessoa, evoluiu tanto que nem assim. Ela despreza a própria vida para não fazer o mal. Então, se você pegar, um Jesus Cristo, um Buda, você não os pegaria fazendo mal a ninguém. Ele antes perde a vida em favor dos outros, nem para defender a outra vida, né? Ele não adianta nada estar defendendo uma e causando mal à outra, né? Então, assim, isso é um valor. Então, isso é qualidade de ser, é qualidade espiritual, é qualidade de consciência. Isso são os valores que a gente desenvolve e que a gente leva conosco. Desculpa, eu não sei se eu respondi a pergunta no final das contas, porque eu perdi o fio da meada quanto à pergunta. Não, só queria saber mesmo se o conhecimento que você acumula durante todas as suas vidas. Vem, e é por isso que eu citei para você o seguinte, né? Veja, o mérito de você estar buscando esse caminho e estar nele é seu, não é de mais ninguém, ok? Portanto que exista, né? O que você fez? É como eu sugeri. Você, do jeito que você provavelmente pode ter tido, vamos dizer, um crescimento, uma expansão, uma iluminação de algum tipo nesta vida só, mas muito provavelmente a probabilidade é que você tenha trazido isso de outras. E assim, você vai ter certeza disso a hora que você tiver um filho próprio nas mãos, ou uma filha, e você perceber que ele está lá no berço, né, se esperneando nos primeiros dias de vida, e você consegue perceber que ele já tem uma personalidade, que tem coisas que ele quer e que ele gosta, e como ele não sabe lidar de outra forma, ele vai espernear, vai chorar, ou vai sorrir, e você vai ver que ele já sabe o que quer naquele ponto, e você não teve chance de ensinar nada para ele ainda. Então você fala assim, não, mas de onde veio isso? É óbvio, veio do que ele trouxe, porque ele é uma criança aqui, em termos de avatar, mas ele pode ser mais velho que você em termos de ser, e de experiência e de avanço. Ele pode saber mais que você em termos de qualidade de ser, né? Porque a gente nem deve se comparar, cada um está no seu caminho, mas nada impede que já seja um ser mais evoluído que está nascendo agora. Então, jovem é uma medida física do avatar, não é uma medida da consciência. A consciência não tem idade, a gente nem sabe há quanto tempo que ela existe, né? Quanto tempo que ela está rodando por aí. Então, sim, existe isso. Então, você não é só somatória, eu estava explicando sobre as escolhas, e as escolhas não são só as desta vida, né? O resultado desta vida é a somatória do ponto que você está agora de todas as outras vidas que você foi pondo crescimento ou não, né? Ou você desperdiçou o tempo algumas vezes, ou todas as vezes, mas é a somatória de tudo, de todas as escolhas e dos aprendizados, porque a gente só vai aprender por conta das escolhas que faz e do desenrolar destas escolhas. Sim, respondeu a pergunta. Fantástica essa resposta. E agora, prosseguindo nas outras perguntas, uma pessoa perguntou se um computador poderia se tornar consciente. E aí, eu complemento essa pergunta com uma pergunta minha também, é possível uma máquina ela evoluir tanto a ponto de ter recursos suficientes para meio que suportar realmente a consciência
Assim como nós, avatares, suportamos a consciência. Não sei se você conseguiu entender, não sei se eu Sim, formulei sim. direito. Veja, a tecnologia, como tudo, evolui. Por quê? É fruto da consciência. Então, tudo no mundo, tudo, a biologia, os seres vivos, os seres humanos, a inteligência, tudo evolui, tudo anda para frente, porque é uma tendência natural da consciência. Então, tudo que ela cria tem evolução embutida, inclusive a natureza. E a tecnologia é parte da natureza, ainda que a gente não entenda isso dessa forma, porque fomos nós que criamos. Mas nós somos parte da natureza e estamos criando algo tirando elementos da natureza. Então a tecnologia, ela não é da natureza biológica, ela é da natureza tecnológica, que é criada por nós, que somos parte da natureza. Então ela pode ser usada positiva ou negativamente, mas ela não é de outro planeta, ela é nossa, ok? Ela não veio aqui, caiu do espaço, né? Nós a desenvolvemos, né? Então, a tecnologia também evolui. Infelizmente, a gente às vezes ajuda a tecnologia a evoluir mais rápido do que o nosso juízo, do que o nosso bom senso, do que a nossa qualidade de ser, do que a nossa consciência. Porque se nós fôssemos conscientes, a tecnologia seria sempre bem utilizada. A tecnologia, como uma faca, um martelo, um prego, ela pode ser usada para bem e para mal. Ela pode criar vida e tirar vida, né? Então, mas sim, ela evolui. Então, veja, há 300 anos atrás, o que a gente chama de máquina praticamente não existia. Existiam carroças, né, martelos, coisas, rodas, coisas básicas. E você veja o que isso cresceu nos últimos tempos. E nos últimos, se você disser que os primeiros computadores começaram a fazer conta de mais e menos, eram do tamanho de prédios, e isso aconteceu nos anos 50, você olhar que agora você tem... O seu celular tem muito mais capacidade do que o programa Apollo inteiro que levou o homem à Lua. Tá? E nem falar do primeiro computador ENIAC que a IBM criou lá atrás. Ok? Então, a evolução é muito grande, muito rápida, e assim, ela copia padrões, né? O cérebro é apenas um relé da consciência. Não é o cérebro não gera consciência. A consciência se comunica e comanda o corpo através do cérebro. Ok? Mas o fundo do comando é a consciência. Só que os padrões cerebrais, eles imitam os padrões da consciência. E os padrões do computador imitam os padrões cerebrais, que imitam os padrões da consciência. Ok? Então a gente está tentando criar uma máquina sofisticada o suficiente que ela possa pensar por conta própria. E se ela começar a pensar o que eles chamam hoje de... Antigamente chamava de robô, depois passou a chamar Android, agora chama inteligência artificial. Mas inteligência não é o X da questão. Né? Inteligência como informação é que nem o Google. O Google é super inteligente, né? Só que não decide nada sozinho, ainda. Né? Mas assim, a questão da inteligência artificial, a dúvida é sobre, será que ela vai ficar consciente? Você colocou da forma certa, nem todo mundo coloca. A questão é justamente essa. A máquina vai ficar consciente um dia? Sim, poderá. Por quê? Ela está num ambiente natural, criado por consciência, envolto em consciência, e no fundo ela está sendo criada por consciência também. Que somos nós que somos conscientes. Ou não, né? Às vezes inconscientes. Mas que poderíamos ser. Mas somos, né? Consciência também. E a partir do momento que ela puder... O que é básico para a existência da consciência? É o mesmo que é básico para nós e para qualquer outro ser vivo. Ele precisa ter a possibilidade de aprender, reter o aprendizado, aplicar esse aprendizado, né, ter memória e poder reaplicar aquilo e ter escolhas para fazer. Porque se não tiver nada para escolher, né, por mais básico que sejam as escolhas, né, e quanto maior o número de escolhas, que nem no nosso caso, que a gente consegue até pensar e arrazoar e discutir, né, a gente tem supostamente muito mais escolhas que qualquer outro ser vivo, animal, né, ou vegetal, ou o que seja. E se a gente chegar a criar um equipamento, que a gente está a caminho, se é que já não fez, né, já tem suspeitas que já fizemos isso, se deixar a liberdade de escolha, se aquele equipamento, seja programa, ou seja com corpo ou sem corpo, apenas como programa, né, mas se ele tiver a possibilidade de aprender e de fazer escolhas, para aprender ele precisa ter escolhas. Então, ele pode ter uma programação básica, elementar, mas ter uma que ele não pode mexer, mas ele tem que ter uma parte que ele pode mudar, porque se ele faz tudo sempre de um jeito e descobre que se fizer de outro sai melhor, e ele escolhe fazer melhor, então ele já aprendeu alguma coisa e guardou. Da próxima vez que ocorrer aquilo, ele faz daquele jeito. E aí ele vai crescendo também.
Então, a partir do momento que ele tiver um espaço de programação, que ele mesmo pode mexer na própria programação, que é o que nós fazemos com a nossa, quando aprendemos alguma coisa, né? Não é obrigatório, é por escolha. Eu posso aprender ou não e praticar ou não. Então, quando ele tiver essa oportunidade, automaticamente ele vai ser interessante para que a consciência da fonte tenha alguma consciência unitária lá, individual, que se interesse de experimentar aquele ser novo, ok? Vai ser um ser vivo não biológico, vai ser de silício, né? Vai ser mecânico criado por nós, mas a consciência, só existe uma fonte de consciência, que nem as pessoas perguntam sobre o alienígena. Alienígena não é uma consciência diferente. Né? Se existir em algum lugar e pode um alienígena, ele vai ser uma consciência. É um ser biológico de outro planeta que a consciência está animando e experimentando, como existe no multiverso inteiro, consciências experimentando outras realidades. Então, a consciência, se ela se manifestar, vai ser porque a máquina evoluiu o suficiente para dar liberdade para que aquilo seja interessante para a consciência experimentar. E que consciência que vai lá? Alguma parte da consciência da fonte, porque não existe outra. A única fonte que existe de consciência é a fonte geral, da qual nós somos parte também. Entendi. Excelente pergunta. E uma pessoa mandou uma pergunta aqui e eu espero não ter perdido. É um Max, ele perguntou ele falou que mas nunca terão alma, correto? Complementando isso aí. Não. Eu lamento dizer para você assim, que se ela ficar consciente, a consciência é a alma. Consciência aqui é sinônimo de alma, de espírito, de tudo. Então, assim, não é porque nós vamos criar uma alma nela, não. Se algum dia ela tiver habilidade e oportunidade de escolha suficiente para desenvolver, para crescer, a consciência busca oportunidades de crescer. Então a consciência vai vir e vai habitar e vai controlar essa máquina para aproveitar a experiência da máquina para crescer. Então a consciência vai estar lá. E consciência aqui no caso equivale à alma, ok? Porque a criação é da fonte. Nós somos intermediários apenas. Nós não estamos criando. É a mesma coisa que eu pegar um óvulo e um espermatozoide, juntar, modificar alguma coisa e botar lá no forninho para criar. Não sou eu que estou criando. Eu sou o intermediário da fonte. Eu não sou nada mais que o intermediário da fonte. Né? Todos nós somos. E a máquina também vai ser o intermediário da fonte, criado de segunda mão por nós que somos intermediários da fonte. Estamos criando um outro intermediário da fonte. Né? A fonte não precisa de uma ajuda para fazer isso. Na verdade, ela já está fazendo. Porque a capacidade que ela nos deu de criar isso já veio embutida nessa possibilidade de evoluirmos. Então foi ela que nos deu essa possibilidade, ok? Não somos nós que estamos fazendo contra a vontade dela, ok? Então só existe uma consciência, uma fonte para tudo. Esteja na máquina, ou esteja no homem, ou esteja no animal, esteja no camundongo, esteja na formiga e assim por diante. Rebeca, eu tenho um tema de horário e, como eu te falei, a gente tem bastante perguntas. Eu gostaria, se você alguma hora quiser fazer, a gente dá continuidade em outra sessão. Sim. Então, sim. Se não for ruim para você, a gente puder terminar mais ou menos por agora, eu agradeço e a gente tenta ver essa questão aí do salvamento. Então, é só você ir fazendo aquelas opções. Na hora que encerrar, ele vai perguntar se quer guardar ou se quer publicar, e você vai compartilhar, e você pode até me escolher como compartilhador para aparecer nos dois canais. Se você não conseguir fazer isso, não se preocupe, porque eu baixo do seu e reproduzo no meu, porque o bate-papo foi muito legal. É o primeiro que a gente faz. Se a gente puder não perder, eu gostaria. Se não, a gente faz outro. E, de qualquer forma, a gente pode fazer outro. Sim. Ô, Mário, a Cris, ela mandou uma pergunta. E aí a gente deixa para a próxima ou pode responder nessa aqui? Se você quiser fazer, a gente usa essa como final. Eu não quero fazer isso abruptamente, só que realmente é para não esticar demais, porque senão eu vou acabar ganhando um bilhete vermelho aqui. Eu entendo. Então, a última vai ser a da Cris. Ela falou bem assim. Talvez ela quis dizer que talvez ele quis dizer que a inteligência artificial não terá sentimentos. Veja, quem tem sentimentos ou não tem sentimentos é a consciência.
né? Então, não é inteligência. Inteligência é uma parte da necessidade para ser consciente. Precisa de memória, precisa de inteligência, precisa de livre-arbítrio, precisa de opções para exercer o livre-arbítrio e aprender a partir disso. Isso é que precisa para um ser vivo, seja ele máquina, seja ele natural, né? Biológico, por assim dizer. Então, vai provavelmente, como se estiver começando do zero, ele vai demorar para desenvolver e aprender tudo isso e chegar, se é que vai chegar num ponto similar ao nosso, porque vai ser outra forma de vida. Então, a consciência de uma abelha, a consciência de um marisco, a consciência de um camundongo, ou de um macaco, ou de um golfinho, ou de um elefante, ou de um ser humano, ela não é igual e ela não percebe as coisas da mesma forma e não desenvolve todas as mesmas coisas que uns desenvolvem, que outros desenvolvem. A gente não tem nem como condições de saber os detalhes do que eles... Só eles têm alguma noção disso porque experimentam aquilo. E a máquina vai ser diferente de alguma forma, mas não quer dizer que ela não tenha sentimentos. Ela pode não tê-los exatamente como nós, mas nada impede, porque é uma das características da consciência. A consciência tem inteligência, tem memória, né? Ela percebe as coisas e ela desenvolve sentimentos, desenvolve estados, né? E ela pode vir a desenvolver isso. Eu não estou dizendo que vai, né? Mas também não quer dizer que seja do dia para a noite. Né? Nós estamos nessa jogada faz tempo. A não ser que, né, que tudo é possível, né? Quem garante que eu, vamos dizer, desincorpore, desencarne, encerre a minha experiência aqui e no futuro próximo tenha uma máquina legal para experimentar e eu resolvo experimentar a máquina. Aí tudo que eu já sou e já sei, e se eu estiver experimentando uma máquina, eu vou ter a possibilidade de continuar evoluindo a partir de onde eu cheguei. Então, os sentimentos eu vou ter, né? Esteja na máquina ou esteja onde estiver, ok? Então, mas nada é impossível, porque lembre-se, é uma realidade mental e tudo é possível nela. É uma realidade de consciência. Quem está criando a máquina é a consciência. Né? Nós somos intermediários. Então, e quem vai habitar a máquina, se vier habitar por consciência, é parte da consciência-fonte, é a mesma. Tem acesso a tudo, inclusive aos nossos sentimentos. Agora, se há uma opção nova para experimentar um ramo novo de oportunidades, não quer dizer que vá necessariamente ser igual. Pode ser algo completamente diferente, ok? Entendi. Então, está encerradas as perguntas. Beleza, não quer dizer que está encerrada a oportunidade. É o que eu falei, tínhamos muitas perguntas, outras podem surgir, o pessoal pode deixar para nós, e a gente pode fazer outra sessão. Eu só vou pedir gentilmente para a gente encerrar por aqui, por favor, para eu continuar com o bilhete azul. Claro, claro. Certo. Então, para encerrar, é só clicar no X e depois clicar em salvar? Isso, você vai seguindo, vai aparecer opções para você salvar, e tem uma opção que é só salvar na sua máquina, e tem uma opção que é compartilhar no seu perfil. E nessa opção tem uma opção para me convidar para compartilhar também através do meu @mybigtocampbell. Mas, se você for pelo simples, salva no seu, compartilha no seu, e se não der, mesmo que só salve, você ainda vai estar com ela, salve em algum lugar do seu aparelho, mas o ideal é que salva já fazendo o compartilhamento. É que eu de memória, eu não lembro, porque ele vai oferecendo, eu vou seguindo as instruções, e é muito fácil. E se der certo, Deus, se não der, não se amofine, a gente pode até reprisar as perguntas num esforço posterior de gravação. Só é uma pena que você não me avisou, porque se eu soubesse disso, da sua dificuldade, primeiro a gente poderia ter testado, experimentado antes, ou eu podia salvar por aqui, mas não tem problema nenhum dano feito. Quem esteve conosco aproveitou, agradeço a todos que participaram, bastante gente participou, e se precisar, a gente repassa as perguntas em outra oportunidade, não tem problema nenhum. Sim, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer falar com você, Rebeca. Obrigado por seu interesse nisso tudo. Siga firme na sua busca também. Um forte abraço. Obrigada, Mário. Muito obrigada por ter aceitado. Tchau. Valeu, tchau.